Conselho Consultivo, a economia da zona euro entrou em recessão técnica, caiu pelo segundo trimestre consecutivo. O PIB da zona da moeda única recuou 0,1% no terceiro trimestre do ano. O PIB da zona euro recua pelo segundo trimestre consecutivo, em linha com as previsões dos analistas. O conjunto dos 17 entrou em recessão técnica. Depois de ter recuado 0,2% no segundo trimestre, registrou uma nova queda agora de 0,1% no terceiro trimestre. Na comparação homóloga, o recuo é ainda maior, 0,6% na zona euro. Já no conjunto dos 27, a economia mostrou melhorias ligeiras. Depois de ter recuado 0,2% no segundo trimestre, recupera agora e sobe 0,1% no terceiro trimestre. Ainda assim, abaixo dos valores registados no mesmo período do ano passado. As economias francesa e alemã tiveram um desempenho positivo, ainda assim insuficiente para suportar os recuos na zona da moeda única. A Alemanha cresceu 0,2% face ao segundo trimestre. A França registrou um crescimento idêntico, com uma subida de 0,2%, quando no trimestre anterior tinha recuado 0,1%. Espanha abrandou ligeiramente a tendência de queda e recuou 0,4% no terceiro trimestre. A contribuir para esta ligeira melhoria está a recuperação do investimento das empresas, que aumentou 0,6%, e a menor queda do investimento em construção, que ficou nos 2,8%. Também as exportações espanholas registaram uma melhor performance e cresceram 4,8%. Para comentar os temas de hoje, contamos com a presença habitual de Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira e Paulo Pinto. Aos três, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Mário Caldeira Dias, começo por si. Como é que vê estes dados do Eurostat? Já não é só um problema português ou dos países em dificuldades, os países da Zona Sul. A Zona Euro entrou em recessão técnica. Pois, infelizmente, não é uma surpresa, não é? Porque normalmente isto é o efeito normal das medidas de austeridade. E como hoje o comércio internacional tem uma grande importância no próprio dinamismo das economias nacionais, também julgo que agora a própria Merkel já denotou isso quando esteve aqui em Portugal, que de facto as importações de uns são as exportações dos outros. Portanto, o comércio internacional é um jogo de soma nula. E neste caso, as austeridades nacionais tendem depois a ter, para além dos tais multiplicadores que falamos sempre a nível nacional, há depois um efeito de propagação a nível internacional. E esse efeito de propagação da Europa vai-se mais tarde ou mais cedo refletir, como já se está a refletir no abrandamento do crescimento chinês, nas próprias dificuldades económicas dos Estados Unidos. Portanto, o problema da Europa, para além dos seus problemas internos, tem também uma responsabilidade, na medida em que é um parceiro primeira linha no comércio internacional. Aquilo que acontecer na Europa vai ter reflexos na economia mundial e no crescimento mundial e, portanto, no dinamismo das próprias economias. Rogério, fica preocupado com esta recessão técnica na zona euro? Claro que sim. Portanto, vemos que em 2 trimestres consecutivos os números na zona euro são negativos, apesar de haver uma ligeiríssima recuperação de um trimestre para o outro. Ao contrário do que sucede em Portugal, que houve de facto um agravamento de um trimestre para o outro. Mas de facto os números são preocupantes. Na zona euro, em Portugal, em Espanha também, nosso principal parceiro em termos de exportações. Em Itália vimos que, apesar de tudo, apesar dos números serem negativos, ficaram além das expectativas, digamos, com expectativas positivas. E o que é certo é que verificamos que também a França e a Alemanha não são, de facto, e não conseguem estar a ser o motor da economia europeia. Aliás, é curioso ver algumas declarações no Economist sobre que dizem que a França, de facto, é uma bomba ao retardador e que para o ano podemos ter algumas surpresas com uma das maiores economias da Europa. Portanto, tudo dados que nos preocupam, como é evidente. Paulo Pinto, nem a Alemanha nem a França, com os crescimentos ligeiros que registaram neste terceiro trimestre, conseguiram evitar esta recessão técnica da zona euro. Já era expectável que assim fosse?
Eu creio que sim, que, enfim, evidentemente que era expectável, mas pessoalmente eu não dou muita relevância a estas questões técnicas pelo facto de serem técnicas. Enfim, nós estamos, na realidade, em recessão desde 2003, desde 2007, e se calhar estaremos até em depressão, que não exatamente em recessão. E, portanto, isto são sofismas, são questões meramente técnicas, de semântica, que não acrescentam rigorosamente nada. O problema mais grave é que nós continuamos a insistir na mesma tecla, todos, não é o caso do português, que também não é muito relevante porque ele está num contexto muito mais vasto, e o facto de insistirmos na mesma tecla é que estamos a seguir exatamente os mesmos remédios na expectativa de que o resultado seja diferente. E infelizmente não vai ser. O que me parece importante e relevante é que neste contexto continua a não haver da parte dos políticos, e enfim, é dos políticos que nós temos que esperar alguma alteração, nenhuma ideia fora da caixinha em que estão inseridos. Continuamos a olhar para questões do PIB, continuamos a calcular as mesmas coisas exatamente da mesma forma como o fizemos sempre, continuamos a olhar para os problemas dos países individualizados como se fosse um problema local, quando na realidade estamos a falar de um problema que existe à escala global. Continuamos a fazer comparações com mercados emergentes, como ontem se via na televisão, Portugal e a Colômbia, que a Colômbia tinha tido uma situação idêntica há 10 anos atrás, quando estamos a falar de coisas totalmente distintas, que não, enfim, nem primos são. E esse é que é o perigo. Para referir ainda uma outra declaração que ouvi ontem de mais um político ou política que dizia que as pessoas estavam esquecidas que isto era um problema que tinha tido origem na especulação financeira. Portanto, quando ninguém ainda sabe exatamente o que é a origem do problema, onde é que a gente tem o foco do problema, é difícil que se possa prever ou antever uma solução a curto, médio ou tão pouco a longo prazo. E como é que deveríamos olhar para este problema? Eu creio que deveríamos olhar para este problema da forma mais racional, que é saber o que é que nos trouxe aqui e porque é que nós chegámos a esta situação. E a origem deste problema é uma questão muito simples, é que a gente vive num sistema fracionário bancário, em que ninguém reparou que a expansão do crédito não podia ser ilimitada. E, portanto, se vivemos num mundo que é finito, não podemos ter uma das parcelas ou uma das suas componentes que seja ilimitada. E essa é que é a origem do problema. A origem do problema continua a ser uma situação de crédito, de endividamento, sim, que nós não podemos suster, e é um problema de endividamento porque não existem colaterais suficientes para garantir esse endividamento e, portanto, é o modelo que está a colapsar. Não se pode comparar isto a situações que foram vividas nos anos 50, ou 60, ou 70, ou 80, ou 90, porque neste momento é todo o mundo ocidental que está em colapso. E o que nós estamos é a maquilhar esta imagem que nós temos do mundo ocidental de que vamos poder continuar a manter uma vida futura à imagem daquilo que nós passamos nestes últimos 30 anos, quando isso não vai ser mais possível. Não é por isso um problema apenas nacional, nem sequer europeu, é um problema global. Mário Caldeira Dias, como é que a Europa, como um todo, pode encarar este problema? A Alemanha poderá mudar um pouco a política que até agora tem seguido de dominar com a sua estratégia a Europa? Não, quer dizer, a estratégia deles, eu julgo que o domínio económico que eles têm feito, é mais uma consequência do que propriamente uma intenção ou um objetivo, não é? Portanto, eles têm regra, têm um sistema económico que funciona, têm um sistema económico que planeiam e com vários anos de antecedência, são organizados, têm produtividade, tecnologia, portanto, têm uma economia forte e têm também sempre a ambição que a moeda única seja uma base da sua competitividade e uma moeda forte. É por isso o líder natural? É um líder natural na medida em que a própria moeda forte, na medida em que eles são competitivos com a moeda forte, os outros podem não ser. Agora, o problema que resta exatamente para os países como o nosso é que é muito difícil manter competitividades que alimentem um crescimento elevado
quando as exportações são feitas em euros. A Alemanha não tem problemas e depois disso traz-lhes várias vantagens, como por exemplo a vantagem de um poder de compra bastante grande sobre tudo aquilo que é externo, não é? O que não significa que todos os outros países consigam fazer exatamente a mesma coisa, mas terão que ter modelos de competitividade, ou de uma maneira ou de outra, possam de certa forma ultrapassar certo tipo de clichês ou certo tipo de paradigmas em que a Alemanha está encostada e que não são necessariamente absolutamente seguros do ponto de vista económico, não é? Portanto, não é seguro que um déficit... agora temos de talvez separar as economias as endividadas das não endividadas, não é? Mas não é seguro que um déficit tenha que ser 3% ou 2% ou 5%. Quer dizer, o déficit tem que ser aquilo que é necessário para responder à situação conjuntural. Por isso, antigamente falavam-se de finanças funcionais. Porque muito deste déficit que nós temos e que estamos a tentar corrigir, estamos a cometer um erro. Porquê? Porque o déficit que temos pode não ser o resultado de um desequilíbrio nas contas públicas, mas pode ser o resultado da influência da conjuntura nas receitas fiscais. É aquilo que se chama a diferença entre o déficit discricionário e o déficit automático. Portanto, uma forte componente do nosso déficit tem uma componente automática. Tínhamos que depois ter uma perspectiva discricionária para o aumentar. É claro que nós não podemos fazer isso sozinhos, porque depois a seguir temos o limite do déficit e do endividamento. Portanto, alguma coisa tem que ser feita ao nível estrutural do endividamento para que um novo tipo de políticas possa ser feito. E alguma coisa tem que ser feita ao nível das mentalidades para perceber que a solidez económica pode não resultar apenas da austeridade, pode resultar também do crescimento económico. Mas para crescer economicamente é preciso que alguma das variáveis que o componham cresça. Ou o consumo privado, ou os gastos públicos, ou o investimento público ou investimento privado, ou o investimento direto estrangeiro, ou então a diferença entre as exportações e as importações, que costuma chamar as exportações líquidas. Portanto, só a capacidade ou a possibilidade de crescer em algumas destas componentes pode retomar o crescimento económico, porque depois, a seguir, o crescimento económico transforma um ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Porque então as receitas fiscais aumentam, os déficits diminuem e, nesse caso, ao diminuir o déficit automático, os países estão em muito melhores condições para recuperar a economia. Agora, o que é certo é que nós estamos a ser vítimas e não nos podemos queixar de ninguém do nosso comportamento passado. Portanto, chegamos a este nível de endividamento porque o quisemos. E quando olhamos para os credores, e muita gente, e julgo que alguns partidos da oposição querem rasgar o memorando, esquece-se que o poder e a margem de negociação de um devedor em relação ao credor é muito reduzida ou muito limitada, como alguns de nós ou algumas pessoas já experimentaram, por exemplo, junto à banca, como estávamos há pouco a falar, quer dizer, portanto não há possibilidade nenhuma. Mas o caminho poderia ser invertido se não tivéssemos em Portugal neste momento esta meta rígida de termos de baixar o déficit para os 3% numa data mais longa? Não tanto, porque por lá as soluções para o nosso problema são sempre exteriores a nós próprios, não é? Nós, como devedores, provavelmente não temos grandes alternativas, até porque os partidos da oposição, quando dizem que vão rasgar a Troika, nunca explicaram o que é que iam fazer no mês a seguir, como é que iam pagar os salários às Forças Armadas, à Polícia, aos hospitais, os subsídios de desemprego, nunca explicaram o que é que fariam no mês a seguir. E, portanto, nós não temos grandes alternativas porque a solução é sempre exterior. Também o adiamento do déficit também não resolve muito, porque o adiamento do déficit significa o acumular de mais endividamento e, portanto, mais dívida para pagar. De facto, nós, quer dizer, julgo que a solução estará ao nível ou da reestruturação da dívida ou das taxas de juros, quer dizer, não há grandes hipóteses nem grandes alternativas. Mas isso dependerá sempre da vontade dos nossos credores em fazê-lo, ou por razões de solidariedade, ou por razões políticas, ou até por razões deles próprios, como vimos há pouco. A recessão que eles estão a ter é também a consequência da política que seguiram em relação à Europa, porque os superávites alemães eram os nossos déficits, não é? Portanto, não significa que isto tenha que continuar assim, mas não estou a ver a grande solução que não seja ou a reconversão da dívida ou a baixa das taxas de juros. O que pode ser feito, se a nossa situação puder ser ligada a mais dia ou menos dia, por exemplo, à compra ilimitada de dívida por parte do Banco Central. Mas ou com essa origem, ou com a origem nos credores, de facto tem que haver uma diminuição do serviço de dívida, não é? Porque essa diminuição do serviço de dívida já é agora cerca de 8 mil milhões, 7 a 8 mil milhões de euros, portanto, dito de outro modo, se não fosse o serviço da dívida, nós tínhamos um orçamento praticamente equilibrado, não é? E por essa razão julgo que não há muitas alternativas e essas alternativas dependem da relação com os credores e não de outra coisa qualquer. Rogério, esta semana ouvimos o Banco de Portugal alertar para os riscos de incumprimento novamente do déficit, a dizer que muito provavelmente os 5% não seriam cumpridos, isto porque o déficit até setembro, os dados ainda não são oficiais, terá ficado perto dos 9%.
Ontem ouvimos o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, garantir que estes 5% vão ser cumpridos. A que custo? Bom, alguma imprevisibilidade, eu diria, mais provavelmente para o orçamento do ano que vem do que até ao final deste ano, por razões de tempo. Eu estou convencido que, com medidas extraordinárias, se tentará, obviamente, e o Governo o fará, de chegar ao déficit com que se comprometeu perante a Troika até ao final do ano. Estou bastante mais preocupado com o orçamento do ano que vem, um pouco por antecipação, porque os números que o Banco de Portugal também já avançou apontam por alguma distância daquelas que são as previsões do Governo. E se assim for, vamos ter aí, de facto, um problema. E o problema vai, mais uma vez, do meu ponto de vista, tal como este ano, surgir do lado das receitas fiscais. E, portanto, há aqui que ter uma muito especial atenção ao nível do combate à fraude e à evasão fiscal para o ano que vem. Quer dizer, o fisco vai ter que ser ainda mais atuante do que do que tem sido até aqui. Mais do que isso, vai ter que ter uma grande preocupação com os contribuintes que estão fora do sistema e não tanto com os que estão dentro, porque esses já vão sofrer um controle apertado e uma fiscalidade mais agravada. Portanto, quando me diz estamos perante uma grande imprevisibilidade, mais para o ano até do que este ano, embora as previsões das receitas são, de facto, aquelas que são mais difíceis neste momento de fazer e mais difíceis de controlar. Porque há diversos fatores que podem fazer com que essas previsões não sejam cumpridas. O crescimento económico e não há aqui uma varinha mágica que possa resolver, de facto, este problema de um dia para o outro, tanto mais como aqui se viu que muitas das soluções passam por terem origem externa e que não são dominadas diretamente por nós, que estamos sujeitos, digamos, a critérios apertados a que nos autovinculamos perante a Troika. Portanto, dificilmente a solução virá das medidas que venham a ser tomadas unilateralmente pelo Governo português. Paulo Pinto, a solução neste momento, a solução de emergência pode ser a que Bruxelas estuda agora, de poder alargar as metas do déficit? Eu gostaria de recordar, porque provavelmente já toda a gente se esqueceu, que esta questão dos 3% do déficit que foi criada em Maastricht foi numa altura em que o crescimento da Europa, ou a maioria dos países da Europa, se dava a taxas de 2, 2,5%. E, portanto, era normal que se impusesse um déficit de 3%, porque se imaginava que, seguindo aquela máxima bíblica de que há 7 anos de excessos em que a gente pode ir acumulando para 7 anos de penúria, que é um pouco aquilo que nós, neste momento, estamos a ver em termos políticos, que uma coisa daria para compensar a outra. O problema é que, desde essa altura, o crescimento da Europa tem vindo sempre a decrescer, sempre a decrescer. E eu posso aqui fazer uma previsão, sem risco de errar, que nós, nos próximos 50 anos, não vamos ter mais crescimentos de 2% na Europa. E este tipo de afirmação que eu estou a fazer, que não é muito difícil de fazer, porque, enfim, são as evidências que o comprovam, e não há solução matemática para que a gente possa alterar esse desígnio, é que é aquilo que deveríamos estar, enfim, não nós, apesar de que os políticos têm muita tendência, quando se encontram num beco sem saída, chamarem a população toda para emitir uma opinião sobre aquilo que também não sabem. Mas as pessoas que supostamente deveriam saber são aquelas que não estão ainda a ver essa situação. E portanto, que nós tenhamos 5%, ou 6%, ou 7%, ou 3%, ou 4%, é totalmente irrelevante, porque este é o caminho que todos os países europeus vão ter. Todos eles vão começar a ter cada vez mais endividamento. E por uma razão muito simples, é que, não havendo crescimento, cada vez vai haver mais desemprego. E quanto mais desemprego houver, cada vez os Estados vão ter mais custos e vão necessitar de mais dinheiro e, portanto, vão ter que ter mais déficit. A gente pode se entreter nos próximos meses a discutir essa questão dos 5%. Perante essa visão pessimista, qual é, então, o caminho para travar este percurso depressivo que os países estão a encetar? Catarina, eu vou-lhe explicar isto de uma forma, julgo eu, que talvez seja muito terrena, mas que toda a gente vai entender.
Imagine que nos jogos de futebol, 11 contra 11, os resultados acabavam sempre em 0-0 e as pessoas deixavam de ir ao futebol e o negócio do futebol morria. Aquilo que iriam certamente fazer era alterar as regras de um jogo de futebol. E, portanto, ou iam tirar guarda-redes, ou iam pôr 24 jogadores no campo, iam fazer uma coisa assim. Mas tinham que pensar fora das regras. Não é dizer, sim, mas então muda-se o equipamento. Não, mas agora um terreno sintético, isso não ia alterar nada. Ora, o que nós estamos a viver em termos económicos é exatamente a mesma coisa. A gente pode andar a falar em todas as modalidades das regras, dos axiomas aceites e alterá-los da forma como nós quisermos. Mas não é possível. E não é possível porque há uma coisa que ainda não foi falada em lado nenhum que precisa de ser seriamente discutida, que é a questão da moralidade. Porque cada vez temos menos moralidade em tudo aquilo que é feito. Repare, se houver um problema no sistema financeiro, o Banco Central imprime o dinheiro. E os bancos podem continuar a funcionar. Se houver um problema com os Estados, não há problema nenhum, porque a gente requer a presença de uma troika e a troika empresta o dinheiro. E se a família Antunes tiver um problema, vai dar um pontapé no cão do vizinho. Portanto, este tipo de imoralidade em que existem sempre situações ou soluções para dois grandes grupos na sociedade, que são aquilo que diz respeito ao sistema financeiro e aquilo que diz respeito ao sistema político e aos Estados. E quando a parte mais importante, que é a base da pirâmide, tudo aquilo que a sustém, não tem soluções alternativas, e não lhe é dado soluções alternativas, era conveniente que se começasse a pensar na mudança de um modelo. E eu sei que, neste momento, pensar nisso é muito estúpido. Não só é estúpido, como as pessoas dirão, não, mas a gente não está preparado para isso, porque todas estas alterações de fundo têm que levar muito tempo. Mas, inevitavelmente, também lhe posso garantir que é isso que vai acabar por acontecer, porque se não acontecer isso, a solução ou a alternativa será muito pior para toda a Europa. No caso português, a solução passaria por não preparar Portugal para voltar aos mercados, mas sim para evitar essa contínua necessidade de financiamento? Catarina, voltar aos mercados ou não voltar aos mercados é a mesma coisa, porque estamos sempre a falar de endividamento e de financiamento. A diferença que estamos aqui a falar é que na Troika nós discutimos uma taxa de juros. Discutimos, podemos discutir. Eles dizem é 3 ou é 3,5, não, a gente só pode pagar 3,2, o que seja. Mas é uma discussão feita à mesa. No mercado não há discussão possível. Aparece um leilão e diz assim, não apareceu ninguém para comprar dívida a 4. E a 5? A 5 ainda não aparece ninguém. E a 6? A 6 ainda não aparece ninguém. E a 7? Bom, a 7 começam a aparecer 2 ou 3. Essa é a diferença. Portanto, voltamos ao início. O bom, que foi aquilo que o Mário Caldeira Dias estava a dizer há pouco, é que a gente não precise de endividamento e que a gente dependa de nós próprios. Isso é que seria ótimo. Mas essa situação a gente não vai ter nos anos mais próximos. Mário, para finalizar, que comentário é que lhe merece? Não, o comentário que merece é que, de facto, hoje, pouco e pouco, parece que não, mas as pessoas e os Estados parece que estão a ganhar uma consciência crescente da situação em que estamos conjuntamente metidos, não é? E eu quero acreditar, e julgo que sim, que esse tipo de alternativas ou de formas novas de ver os problemas poderão vir a caminho. Quer dizer, nós não sabemos, o futuro é uma questão aberta, como dizia o Karl Popper. Neste momento as coisas são como são, mas eu quero acreditar que os responsáveis políticos, quer pela posição que têm, quer pela forma como podem influenciar as nossas vidas e todo o mundo, terão certamente pensamentos ou estratégias ou soluções alternativas que poderão pôr em cima da mesa quando for caso disso. Até agora a Europa tem-se adaptado, embora com algum atraso. Eu espero que continue a manifestar essa capacidade de decisão e privilegiar aquilo que é um património comum, que é o euro, a moeda única e a União Europeia, e que possa fazer aquilo tudo o que é necessário para que essa questão seja salvaguardada. Porque nós estamos a falar ao nível das aritméticas de credores e devedores e não nos devemos esquecer depois que isto tem tudo uma dimensão política que mais tarde ou mais cedo eu espero que venha de cima com toda a sua força. Não é? Rogério, 1 minuto para um comentário final. Eu estou de acordo com o que se disse aqui, ou seja, eu acho que a realidade vai impor efetivamente as soluções, quer ao nível europeu, com uma maior integração e provavelmente com um orçamento também mais forte, quer a nível, e espero que assim seja, quer a nível interno, que acho que estamos a precisar de um maior consenso nacional. Esse consenso vai ter que existir necessariamente porque a realidade o vai impor. Portanto, eu acho que a realidade vai ajudar a encontrar soluções que são, porventura, soluções diferentes das que têm, de facto, sido adotadas até hoje. Fora das atuais regras, como dizia Paulo. Não digo que seja tão depressa, mas provavelmente a realidade vai impor essas soluções.
Paulo Pinto, Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias, muito obrigada aos três pela presença no Conselho Consultivo, que fica por aqui. Na próxima semana trazemos-lhe mais um tema para analisar. Até lá.